Lucas 15, nós vamos ler a partir do 11. Lucas 15, 11. Amém? Estão comigo aí? Conseguiram? Diz assim a palavra: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, anote isso aí, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me pulei uma linha. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Obrigado pela luz, ô glória. Vinha ele ainda, é o cinquentinha. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o abraçou, beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Pai, vem Senhor, Espírito Santo, este lugar é teu. Tu tens liberdade sobre este lugar, tu tens liberdades no nosso coração. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que a tua palavra seja soberana neste lugar. Leva cativos meus pensamentos a ti, meus lábios, Pai. Vem e fala conosco. O Senhor conhece cada um dos teus que aqui estão. O Senhor conhece a necessidade de cada casa, de cada família, de cada filho teu, Pai. Vem, Senhor. Hoje é o dia que queremos ouvir a tua voz. Hoje é o dia que precisamos, Pai, ser guiados por ti, para sabermos qual o teu propósito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Aleluias. Oh, glórias. Querido, uns dias atrás eu ouvi um louvor, e aquele louvor falou muito comigo. Eu só queria ouvir esse louvor, era o tempo todo. Eu estava na escola, eu colocava o louvor. Eu estava em casa, eu colocava o louvor. Eu ia tomar banho, eu colocava o louvor. Eu só ficava naquele louvor, mas ele mexeu tanto comigo que eu me via dançando, pastora, no louvor. Você acredita nisso? Eu me via aqui na frente dançando. E eu falei: Senhor, aquieta minha alma, porque senão, meu Deus, eu vou lá. Eu te juro, eu tentei fazer com que minhas filhas dançassem esse louvor, sem sucesso. Sem sucesso. Fiquei ali esperando, mas era algo comigo. O Senhor tinha algo comigo. Era comigo que Ele estava falando. Sou eu que Ele estava pedindo para louvar, para dançar. E eu estava ali no meio daquele louvor, e sempre louvando e adorando. O que não pode faltar na nossa vida, como cristãos, como filho, é louvor, é adoração, é profecia. É aquilo que o Senhor tem. Nós temos que ter isso, nós temos que buscar isso, aquilo que o Senhor tem. E eu ficava ouvindo, e meu espírito se envolvia o tempo todo em adoração. Aí o pastor Éder, quando ele ministrou no domingo, Deus falou muito comigo sobre paternidade.
Era algo que Deus falava muito grandiosamente comigo, e esse louvor falava de paternidade. Não sei se vocês lembram, quando eu fiz a oferta, eu falei, e o início era Pai. Deus tem algo sobre as nossas vidas, para uma reconciliação, para uma cura, para um algo novo sobre a paternidade dele. Nós precisamos saber e discernir essa paternidade sobre as nossas vidas. E aí veio o domingo, e ali a hora que ele falou, e veio essa palavra, anota aí o título: o segredo da vida está nas nossas escolhas. O segredo da minha e da tua vida, daquilo que nós vamos viver, está nas nossas escolhas. Está nas escolhas que vamos fazer, nas decisões que vamos tomar, em como faremos dentro do nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, aquilo que nós faremos, essa decisão, é nisso que o Senhor tem hoje para nós. E conhecer o Evangelho, ele é fundamental para isso. Saber aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas é fundamental para isso. Afinal, uma das bênçãos do Evangelho é que ele nos habita e fazemos parte da família divina. Queridos, a gente não pode esquecer isso, que nós fazemos parte de uma família muito especial. Quando ontem, na meia-noite, eu pedi para o Éder, eu falei: Éder, faz um vídeo, porque eu senti necessidade de ver minhas fotos. E eu comecei essa semana a buscar documentos que provavam os meus cinquentinha. E ali minha mãe tinha guardado, algumas coisas. A minha certidão de nascimento, cópia, óbvio, da certidão, pré-natal dela, vocês acreditam? Tem tudo guardado lá. E eu fui buscar as minhas fotos, eu fui ver, eu falei, eu vou fazer um vídeo que relate isso, porque eu vim de uma família totalmente disfuncional. Não tinha nada para dizer para mim assim: olha, não se preocupe não, tá uma bagunça aqui agora, nessa base, mas amanhã vai estar bem. Não existia nada que me provasse que estaria bem. Não existia nada e nem ninguém que dizia que estaria bem. Não existia um cristão dentro da minha família, ninguém, para dizer assim: você pode se perder agora, você pode estar passeando agora, mas tem um futuro para você. Mas é isso, tem um futuro para mim, para a tua vida. Sabe por quê? Porque desde o ventre da nossa mãe, ele já fez essa escolha. Desde o ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito. Porque a nossa história é do fim para o começo. Não é começar bem, mas é terminar bem. É como nós vamos terminar, é de que forma nós vamos entregar essa vida para o Senhor, de que forma vamos entregar o nosso coração diante dele, de que forma que vamos entregar a nossa família diante deles, diante dele. E é isso que nós precisamos ver. E ali eu fiz esse vídeo, pedi para o Éder fazer, porque é uma prova de que eu não tinha nada que pudesse dizer assim: vai dar tudo bem, viu? Vai dar tudo certo. As minhas escolhas foram bem difíceis. Até profissão, Professora, 25 anos. Até essa profissão, meu Deus. Eu lembro que para eu pegar aula, eu ia, às vezes ficava o dia inteiro. Tinha gente que ficava até de madrugada para conseguir dar aula. Eu falei: meu Deus, que loucura que a gente vive. Hoje, vocês não têm noção, eu já falei para vocês, os alunos, tudo que eles têm que fazer, olha, eu fico 9 horas na minha escola, porque é uma escola de tempo integral. Então eu fico 9 horas, os alunos ficam o dia inteiro no celular. A escola fornece internet perfeita, muito boa, que nem a de casa não é boa. O Rafael tá pondo lá, cadê o Rafael? Internet nova, acho que já tem umas 3 lá. Internet, não é? O cara estava lá em cima do telhado, eu falei: mais uma internet, glória a Deus, vou lá pedir a senha, porque a minha não está tão boa assim não, viu, Rafa? Ajuda aí, me salva, Rafa. Não está muito boa. A internet da escola é perfeita. São 500 alunos de uma parte, mais uns 300, 400 da outra parte da escola, mais a escola funcionando, a internet boa. O governo manda, o aluno que não tem celular, ele manda tablet, ele manda computador, eles passam 9 horas, não é, João? 9 horas na internet. Você pensa que quando eles estão na internet, você vai dar uma volta no meio deles, vai dar uma volta. Esse aqui é um dos que eu iria olhar muito. Você chega lá e fica.
estão jogando. E o pior, deixa eu te falar, eles estão jogando dentro da sala, um desse lado, um desse. Como é que fala? Ao vivo? Como é que fala? Jogando o quê? Um contra o outro? Me ajuda os jovens, porque 50 anos já não sei falar. Online? Mas é só isso que fala? Não, online. Tem mais alguma coisa, porque ao mesmo tempo eles estão dentro de um jogo, em vez de aprender comigo língua portuguesa. Eles estão lá jogando. Aí você pensa assim, puxa vida, eles têm tudo de bom para eles, mas eles preferiram jogar do que assistir a aula, do que fazer o que tem que fazer. As nossas escolhas, elas determinam como serão os nossos dias. Quando a gente escuta e a gente vai analisar e estudar histórias de pessoas que você fala assim, puxa vida, a pessoa se deu bem. Agora está em alta aquele homem que eu não sei o nome lá, que é político. Como é? O Marçal. Ele está em alta. Aí você vai ouvir as histórias, deixa eu ouvir. Porque é um cara que do nada, não tinha nada, de repente se deu bem. Aí você fala, deixa eu ver como é que foi. Eu lembro de uma criancinha perguntando para ele assim, como é que você tem tanto dinheiro? E quando ele começa a contar a história dele, de dar uma depressão. Ele desde criancinha, ele optou por abrir mão dos brinquedos, das coisas, para trabalhar e juntar o dinheiro. Então não foi por um acaso. Às vezes a gente olha e fala assim, puxa vida, Deus, por que essa pessoa está tão bem e eu não? Por que essa pessoa está vivendo isso e eu não? Nós olhamos a situação, olhamos a casa, olhamos o carro, que é tudo visível, mas a gente não olha o íntimo. A gente não olha o que eles passam. A gente não olha os sacrifícios feitos. A gente não olha. Mas são os sacrifícios que nos levam aos lugares mais longe. São os sacrifícios, porque houve um sacrifício para nos salvar hoje. E hoje nós estamos aqui escolhendo o que queremos ou não, quem servimos ou não. Houve um sacrifício para que nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo hoje. E eu digo que não estamos vivendo todas as promessas ainda. Não estamos vivenciando tudo aquilo que Ele tem ainda. Tem muito mais, mas depende do sacrifício que nós faremos. Não é fácil. Fácil não é. Eu estava lembrando ontem quantos aniversários da minha mãe eu perdi, do meu pai, dos meus irmãos, para que eu estivesse dentro da igreja servindo ao Senhor. Eu nunca, vai fazer 20 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu nunca pedi para trocar uma escala porque era aniversário de alguém da minha família, porque era meu aniversário. Eu nunca pedi. Eu fiz uma escolha e eu queria servi-lo. Sabe por quê? Porque eu sei como é a minha história. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quais são os problemas que eu vivenciei. E eu sei onde eu estaria se não fosse Ele. Então eu decidi fazer essas escolhas. Eu decidi abrir mão de certas coisas. E eu lembro que o meu irmão colocava assim, a gente tem um grupo junto, e ele colocava assim, a Kelly, ela não vai vir, ela não vai participar, ela prefere a igreja. Talvez essas minhas escolhas gerassem algo nele, talvez o afastasse do Senhor, não sei. Mas a gente procura e está sempre ali tentando. Ontem mesmo no meu aniversário, ele nem foi lá me dar um parabéns, nem me abraçou, mas perguntou logo à tarde, quando é que começa a festança? Depois passou mal e ficou em casa. Nós vamos ter escolhas, e essa escolha tem que ser nós, ela tem que ser feita por nós. Quais são as escolhas que você decide viver pelo Senhor? Nós precisamos ver isso. E isso queridos, é particular, tá? Não estou dizendo para você que você tem que fazer o que eu faço, porque existe um preço diante disso. Existem muitos preços. Existem muitas coisas que eu perdi. Existem muitas situações que eu perdi. Mas eu fiz essa escolha. E os meus pais sabem disso. O dia que fizeram uma como é que fala? Videoconferência, não sei, com a gente para falar assim, nós vamos ungir vocês pastores. Era tarde, era umas 10 e pouco da noite, a gente já estava deitado. E os nossos pastores ligaram
ligaram e falaram assim: nós vamos ungir vocês pastores. Lembra desse dia? A primeira coisa que eu fiz foi ali 10 e pouco da noite. No mesmo dia nós acordamos a Pietra, a Isabelle, e nós falamos para elas: querem nos ungir pastores, o que vocês acham? Porque vocês dizerem se concordam ou não em me ungir pastor, mas quem convive comigo sim, porque de verdade sabe quem eu sou, de verdade sabe quem o Éder é. Então nós perguntamos para elas assim: e aí? O que vocês acham disso? No outro dia fui até o meu pai, na porta da minha casa. Ele chegou e eu falei: pai, eles querem nos ungir pastores, o que você acha? Porque são eles que sabem quem eu sou de verdade. São eles que me viram de uma vida toda até o dia de hoje. E aí eu perguntei para ele o que ele achava. Na mesma hora ele chamou as minhas filhas e falou assim: a vida de vocês tem que mudar junto com a da sua mãe e do Éder, porque as pessoas vão olhar para vocês. Então a vida de vocês tem que mudar junto. E é assim. São escolhas que eu e vocês vamos fazer dia a dia. Mas isso tem que estar muito certo no nosso coração, o porquê e o para quê. Por que eu abro mão e para que eu abro mão? Porque só fazer por fazer, só para servir por servir, não tem propósito algum. Eu tenho que ter certeza de quem eu sou e de quem Ele é, do que eu vou viver com Ele, como eu vou viver com Ele. A gente precisa ter muito forte. Então eu faço parte dessa família divina e você também faz. E Deus precisa que nós saibamos e entendemos isso. E nós vamos falar sobre paternidade hoje. Quando você vai no Antigo Testamento e vê sobre paternidade, você vai ver que a paternidade ela estava para uma região, ela estava para um povo, ela estava para os judeus. Então ela é ali, daquela região. Deus era para aquele povo. Mas quando você vai no Novo Testamento, há uma abertura de região, há uma abertura geográfica, e esse Deus passa para a igreja, e Ele passa a ser o nosso Pai. Nós passamos a fazer parte, nós fazemos parte dessa família. E quando você começa a ler o Novo Testamento, você fala: eu faço parte dessa família, eu sou parte disso. E a gente precisa entender isso. Aleluias. Então a paternidade de Deus no Novo Testamento, ela extrapola os limites geográficos de Israel e se estende à igreja, a nós, todos os povos. Nós somos diferentes, a nossa história é diferente. Eu posso contar a minha história, mas a tua história ela é diferente da minha. A tua família é diferente da minha. A forma como você foi criada, olha a minha criação. Essa família diz com um salto diferente do David. Quando ele contou, ele ministrou aqui os princípios que a mãe dele estava ensinando, inculcando nele desde pequeno. Eu não tive esses princípios da Bíblia, eu não tive. Eu aprendi quando eu cheguei à igreja. Os meus olhos brilhavam quando eu ouvia falar desse Deus. Não foi ninguém que disse para mim, porque quando eu cheguei à igreja, quando eu me converti, eu namorava alguém. E quando você namora alguém no mundo, tem coisas que você faz e você se relaciona que o mundo fala que é normal. Não teve pastor nenhum que sentou comigo e falou assim: escute, você não pode fazer sexo com seu namorado. Mas fui eu e Deus. Foi uma escolha minha. Ninguém falou, mas o Espírito Santo falou. E eu abri mão dele e falei: eu não quero mais. E eu terminei esse relacionamento porque eu não queria manter a minha vida longe dos altares. Desde o início eu desejei isso. Era o que eu queria. Porque quando você olha a tua vida sem Jesus, ela tem que fazer sentido agora com Jesus. Ela tem que ser muito diferente. Tem que ter uma diferença muito grande. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que esta paternidade que nós temos direito e acesso nos foi dado.
nós não somos órfãos. Nós temos um Pai maravilhoso que olha para nós e fala: não temas, que eu sou contigo. Que fala que a história que eu tenho e quero escrever para você é muito diferente daquilo que você já vivenciou. Nós temos acesso ao Pai, que é capaz de curar a nossa alma, de mudar a nossa história, de reescrever a nossa história. Nós temos acesso a isso, a gente precisa entender. Nós fazemos parte dessa família. Eu tenho um louvor, acho que foi para poucas pessoas que eu dividi esse louvor. Na última reunião que nós tivemos, uma pastora falou para mim desse louvor, e eu falei: manda para mim. Ela mandou. E aquele louvor, no começo eu ouvi, eu achei, não sei, vamos cantar? Não, vamos cantar, nada de pedir socorro. Nós vamos cantar. E é um louvor do Mateus Brito. Você sabe esse? Não é. Ela já ia cantar outro louvor. E eu não vou cantar. Não. Já estava esperando? Então vamos cantar. Então tem um louvor do Mateus Brito que chama Realeza. Alguém já ouviu esse louvor? Oh, glórias, eu posso cantar porque ninguém vai saber se está certo ou errado. Amém? Foi bom isso aí. Ninguém vai saber se está certo ou errado. Mas é Mateus Brito, Realeza. E ele fala assim, cadê? Você me convidou para perto, me deu um novo mandamento, me chamou para ser realeza, quando eu pensei que era o fim. Queridos, nós somos realeza. Nós fazemos parte dessa realeza, porque nós temos um Pai. Não é por nós, é por Ele. É por quem Ele é. Não vai? Não vai mais? Não tem? Deixa eu procurar aqui a letra, porque eu não sei. Quem sabe? Ninguém, gente. Vocês tinham que... Não, meu Deus, vocês tinham que adivinhar. O senhor tem que adivinhar esse louvor. Mas Ele nos chamou para fazer parte dessa realeza, fazer parte desse Pai. Olha o que 1 João 3:1 fala: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, mas nós conhecemos. Por que às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, será que as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo no mundo? Como é que as pessoas estão como se nada tivesse acontecendo? É porque não tem Espírito Santo de Deus. Eu e você temos. Ele abre os nossos olhos, Ele destrava os nossos ouvidos, Ele nos faz entender. Isso é porque fazemos parte dessa realeza, porque fazemos parte desse Pai. E Ele abre, Ele nos mostra, Ele revela para cada um de nós, e nós precisamos entender isso. Olha o que fala em Gálatas 4:7. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho é livre. Deus também o tornou herdeiro. Nós somos herdeiros, queridos. Nós precisamos compreender isso e andar dessa forma. A gente precisa compreender isso. Nós somos livres. Nós não somos mais escravos. Não podemos olhar para o passado, olhar para aquilo que nós vivemos, olhar para as situações que nós vivemos. Não podemos, porque aquilo muitas vezes nos aprisiona. E nós somos livres. Ele nos libertou. Ele nos libertou e nós precisamos. Olha só o que está escrito em Efésios 3:14-15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós só precisamos nos render diante dele. Nós precisamos lembrar de Apocalipse, quando ele fala assim: eu jogo minha coroa. Ele é a realeza, nós somos filhos e precisamos reconhecer. E tudo aquilo que a gente acha que sabe, pode, a gente tem que jogar diante dele. A gente precisa entregar para ele tudo aquilo que ele deu sobre as nossas vidas. Para vivermos essa paternidade, vamos aprender com a história do filho pródigo. Só que nós não vamos ver tudo na ótica do filho. Hoje nós vamos ver a ótica do Pai. Nós vamos reconhecer esse Pai
Porque o filho, se você parar para ver ali, vendo como é que o pai faz, esse filho, ele tinha tudo dentro de casa, tudo. Era uma casa boa lá, uma fazenda, algo, tinha gados, tinha tudo, ele tinha tudo dentro dessa casa. Ele tinha muitos empregados, o pai tinha muitos empregados. Só que a gente não sabe o que de repente foi uma decepção, o que foi para ele decidir não querer mais estar dentro dessa casa. E aí ele fala para o pai: pai, né, dá a minha parte, dá aquilo que é a minha parte. Só que ele era o filho mais novo, então a parte dele era menor do que o filho mais velho. Então ele vai e entrega. Então ele tinha tudo, mas ele decide que aquele tudo não é o suficiente. Sabe que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos tudo. Nós temos acesso ao Pai por um filho que abriu mão de tudo para morrer por nós, para nos dar livre acesso, para nos mostrar o que é que nós necessitamos. E às vezes a gente está com tudo e a gente está insatisfeito na presença do Pai, dentro da casa do Pai, mas insatisfeito. Esse filho tinha tudo. Esse pai não era mau, porque quando o filho pede, a gente sabe, imagina esse pai, quando um filho pede: pai, me dá a minha parte, está dizendo assim: olha pai, né, está demorando muito para morrer, então já dá a minha parte. Você está demorando muito, não vai dar para eu esperar. Então ele pede para o pai, e o pai assim o faz. O pai entrega. O pai amoroso, o pai que sabe, que conhece o filho de verdade, que sabe quem são os filhos, que reconhece a necessidade dos filhos, e ele entrega. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a gente está fazendo as coisas para o Senhor. Quem está dizendo: eu vou para a casa do Pai, eu vou servir ao Senhor, e às vezes a gente está insatisfeito. Só que a gente esquece que foi para isso que nós fomos criados, para reconhecer o Pai, para receber a herança. Eu preciso ser filha primeiro. Para eu receber aquilo que tem, eu preciso do meu papel como filha primeiro. E ele, tendo tudo, estava insatisfeito e pediu para ir embora. Nada era suficiente, e aí ele vai embora. Só que a Bíblia fala que ele vai para um lugar muito longe. Ele não queria ser apontado, julgado, não queria. Ele queria fazer as coisas dissolutas, as coisas erradas, muito longe. Ele não queria que as pessoas vissem, que o pai visse, que ninguém soubesse. Então ele vai para um lugar muito longe, e em pouco tempo ele acaba com tudo aquilo que foi uma vida de um pai, a construção de uma vida de um pai. E ele vai e acaba com tudo. Então quando esse filho vai embora, o pai fica olhando. O pai fica ali olhando. Porque quando a gente leu a parte de quando o filho decide voltar, o pai estava no mesmo lugar. O pai sempre está no mesmo lugar. O pai sempre espera o nosso retorno. Ele sempre espera o nosso reconhecimento. Ele sempre espera que nós entendamos que é Ele, e por Ele todas as coisas, e que nós temos que ser satisfeitos em servi-lo e honrá-lo. E servir e honrar a Deus não é só o meu tempo que eu tenho, é servindo a nós. Eu só sirvo Ele quando eu sirvo a nós. Então por isso que Ele fala que nós temos que ceiar juntos, fazer junto, nós temos que estar aqui. E nós precisamos compreender. Tem uma história de um pai e um filho que eles brigaram, tiveram uma briga terrível, e o filho foi embora e passou anos longe do pai, nunca mais quis saber desse pai. Só que teve um dia que o filho começou a pensar no pai, sentir falta do pai. Com medo de chegar lá e não ser bem recebido, ele manda um bilhete debaixo da porta do pai, e ele fala para o pai assim: pai, eu sinto a sua falta.
se o Senhor me perdoar, eu quero ter um tempo contigo. Então, se o Senhor me perdoa, na árvore que tem na frente de casa, põe um lencinho branco, e eu vou ver, e eu vou saber se o Senhor me perdoou ou não. Porque o filho passava de trem todo dia na frente da casa do pai. No outro dia, quando ele está vindo para o trabalho, ele passa na frente da casa do pai, e ele olha, não tinha um lencinho branco, tinha um lençol branco cobrindo aquela árvore. Ah, queridos, se nós soubéssemos quem é esse pai, nós não julgaríamos a nós mesmos tanto, nós não temeríamos tanto, mas nós seríamos em todo o tempo satisfeitos nele, porque ele nos perdoa em tempo todo. Nós não estamos aqui porque nós não pecamos, nós estamos aqui porque muitos somos perdoados, porque ele nos perdoa, e para ele nos perdoar a gente precisa reconhecer o nosso erro, a gente precisa se render diante dele. Estamos falando de paternidade. Esse pai tinha um filho. Imagina, esse filho sai, o quanto esse pai ficou triste. Agora, você já parou para pensar naquele pai da Bíblia, que um dia ele decide vir na janela de casa e ele olha, não tinha nenhum gado no pasto, não tinha nenhum empregado e nenhum dos 10 filhos ali. Imagina esse pai olhando e não tendo nada. Imagina a dor desse pai. Imagina a dor do nosso pai olhando para nós e muitas vezes não nos satisfazendo nele e na vontade dele. Muitas vezes não reconhecendo essa paternidade, muitas vezes não reconhecendo o que ele tem sobre as nossas vidas e qual a vontade dele. A gente precisa entender isso. E imagina só, esse pai que perdeu os 10 filhos, que perdeu os funcionários, que perdeu casa, que perdeu bens. Ele fala uma frase que ele fala no final ali, já chegando no penúltimo livro, e ele fala assim: olha, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Queridos, é a visão. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A diferença é o quanto nós enxergamos, é o quanto nós estamos vendo quem Ele é o quanto nós estamos vendo quem somos nele, é o quanto nós estamos vendo o que Ele tem para nós. A gente tem que pedir para o Senhor mudar a nossa visão. A nossa visão precisa ser restaurada, reestruturada, é questão de visão. Está dizendo para Deus assim: Senhor, hoje meus olhos, eles podem não estar te vendo, mas o meu coração te sente. Eu estou vendo que o Senhor tem cuidado de tudo, ainda que eu olhe e está aqui, ó, tudo vazio, mas o Senhor é a minha fortaleza. E nós precisamos entender isso. Permita que Deus mude a tua visão. E para isso, para experimentar o coração do Pai, em primeiro lugar nós precisamos assumir a nossa identidade de filho. Eu preciso ser filho para ter um pai. Eu preciso reconhecer isso. Porque ele fala assim, ó, o filho fala: Pai, dá-me a minha parte. Ele reconhecia que o pai estava ali, o pai tinha provisão, o pai tinha tudo. A maioria dos problemas emocionais que nós vivemos está na orfandade. Eu já contei para vocês isso inúmeras vezes. Quando eu começo a ver na sala de aula os alunos que dão muito trabalho, quando eles dão muito trabalho, quando eles são terríveis ali, eu sempre vou pertinho e pergunto: com quem você mora? Quem é que mora na sua casa? E assim, ó, praticamente 99% dos que mais dão trabalho não tem a presença do pai. Estávamos conversando ali no fundo. As escolas municipais tiraram lá a data, a escrita dia do pai e dia da mãe. E o dia
dia que a minha coordenadora contou isso, que ia ter o dia da família, eu falei, ué, dia da família não é dia do pai? Ela falou, não, lá eles não falam. Eu falei para ela, por isso que eu sou conservadora, porque até o fim eu vou lutar para conservar aquilo que o Senhor disse que nós somos. Ele é nosso pai, nós somos filhos, nós temos os nossos filhos e eles têm os pais, e nós precisamos lutar para conservar isso. Nós precisamos lutar. E quando você chega perto dos alunos e você pergunta, não tem um pai? E ainda eles brincam assim, meu pai saiu para comprar cigarro. É aquela história de sempre, meu pai saiu para comprar cigarro. O pai, ele faz falta na vida de um filho. Por muito tempo eu tentei negar o pai das minhas filhas. A Pietra e a Isabelle são minhas filhas de 27 anos. Nossa, 27 anos, é duro falar isso, né? De 20 anos, vamos tirar 7 para ficar mais fácil. As minhas filhas de 27 anos, eu casei muito nova, aos 22, engravidei, tive gêmeas. Eu falo, Deus me queria trazer direto para a igreja mesmo, para o Senhor mesmo. Era isso, me deu gêmeas aos 22. Eu quase que morri de loucura, sozinha com elas, era coisa de doido. E eu lembro assim que elas eram novinhas quando eu me divorciei. Porque eu aprendi, como eu falei, eu vim de uma família disfuncional, que assim, não dá certo, vem embora. Não dá certo, volta para casa. Minha mãe sempre deixou as portas abertas, não dá certo lá, volta para casa. E eu fiz o quê? Voltei para casa com elas. E eu falava assim, eu não vou deixar elas com o pai. Meu Deus, o pai é doido. A família dele era mais disfuncional ainda. O padrasto batia nele. 22 anos ele tinha, porque nós tínhamos a mesma idade. O padrasto batia nele, às vezes na minha frente. A gente chegava lá, o padrasto batia nele. Ele não sabia ser pai, ele nunca foi pai. Ele morreu sem saber ser pai, porque ele teve a oportunidade, porque casou com uma mulher com 2 filhos, e ele não aproveitou. E por causa disso eu não deixava elas irem. Eu falava, não, meu Deus, ela vai apanhar lá, vai ser aquela coisa tudo. E eu no começo eu lutava muito, até que eu conheci o Senhor. E eu falei, meu Deus, o que causou na vida delas a falta do pai, que muitas vezes eu ajudei que não tivesse presença, causou algo bem difícil, né? Que até hoje elas lutam. Eu já estava divorciada há 10 anos do pai delas quando eu conheci o Éder. Ele nunca, não tinha filhas, mas ganhou 2 de presente, e depois mais uma, porque eu fui legal. Mentira, não fui tão legal assim. E eu falava, gente, eu já tenho 2 filhas. Ele falava, mas eu quero ter esse dom de ser pai, de trocar fralda. Não deu muito certo, né? Só no começo, mas foi. Ele queria começar, iniciar isso. Ele recebeu, elas recebeu bem. Só que elas não o aceitavam. Elas diziam assim, você tirou a minha mãe do meu pai. 10 anos divorciada dele. E elas olhavam para ele e falavam, o problema é você. O problema é você. Olha que loucura. Mas era a falta do pai. Sabe quando elas reconheceram ele? Quando o pai delas reconheceu ele. Quando o pai delas falou no dia dos pais assim, vocês falaram feliz dia dos pais para o Éder, porque quem cuida de vocês é ele. Desde pequenininho. Esse dia dos pais aqui, elas trouxeram um presente para ele. Eu nunca ganhei um presente da gente, delas, só para dizer, não, tá tudo bem. Mas o que ele fez? Elas compraram um presente para eles e falaram assim, mãe, a gente quer entregar para ele. Eu falei, uau, meu Deus, mas a gente pode usar o microfone? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que loucura é essa? E aí elas entregaram para ele, porque o pai delas falaram assim, vocês já compraram algo? Vocês compraram para mim, mas vocês compraram algo para o Éder? Porque é ele que cuida de vocês. Desde os 6, 7 anos dela. A falta que um pai
faz na vida. Às vezes a gente tem até o pai próximo, mas ausente, tão preocupado com tantas coisas, com o sustento da família, com o fazer, e esquece daquilo que Deus tem sobre o pai e o pai tem sobre o filho. Sabe por quê? Tanto pai quanto mãe, nós temos que lembrar, eles são herança do Senhor. O Senhor emprestou para nós por um período de tempo aqui na terra, e nós vamos dar conta dos nossos filhos. Nós vamos devolver a Ele. Ele vai pedir assim, ó, deixa eu ver, e vai começar pela nossa casa, pelos nossos filhos, marido, esposa. Vai ser lá que vai começar. Depois vem para a igreja, mas Ele vai olhar e vai ver. Então, quando eu converso com esses alunos, eu vejo, meu Deus, que loucura que é. Vocês não têm noção de quantos alunos meus em sala, todas as salas, eu tenho várias salas. Eu dou aula para o 3º ano do ensino médio, tá? São os futuros alguém. Futuros médicos, futuros veterinários, futuros dentistas, são os futuros alguém. E a gente encontrou no dia do Dia dos Pais? Não. Acho que foi no Dia dos Pais, não é? Que a gente foi comprar alguma coisa no shopping, presente para meu pai, ou para você, não lembro. E nós fomos comprar e encontrei uma aluna. Faz 2 anos que ela saiu de lá. Não sei se você vai lembrar, não adianta nem falar que você não vai lembrar. Mas ela falou assim, eu estou fazendo medicina veterinária. Gente, que lindo! E era a minha tutorada, eu que cuidava dela. Que lindo! De ver isso, você fala, uau, que tremendo. Então, essas crianças estão saindo. Crianças, tá? Vou dizer crianças, mas são adultos, 17, 18 anos são os meus alunos. Eles, em toda a sala, tem muitos que sofreram abusos sexuais, abusos morais, pela ausência de alguém que protegia e cuidava. Alguém que vinha para proteger e cuidar, que é esse o nosso papel. E muitos deles sofreram e sofrem até hoje. Toda sala de aula tem uma história para contar, por alguém que não entendeu o seu propósito e deixou de fazer. O Senhor está dizendo para nós hoje, ei, se atenta. O que é que eu dei sobre a tua mão? O que é que eu coloquei sobre a tua mão? Faça. Quem eu coloquei sobre a tua mão? Cuide. Faça. Então esse filho, ele saiu por algum motivo de casa. E na maioria dos problemas emocionais é por causa dessa orfandade, porque ela traz uma sensação de não pertencimento. Eu não pertenço a essa família. Quantos alunos dizia para nós, né, João? Eu não me vejo dentro dessa família, eu não pertenço a essa família. Deus não nos rejeita. Ele é um Pai justo e fiel. Ele é um Pai que tem cuidado de nós. Ele é um Pai que está ali o tempo todo dando a mão e falando, eu te sustento, eu cuido de tudo. Para experimentar o coração do Pai, segunda coisa que nós aprendemos ali é que ele admitiu o erro dele. Quando ele estava lá vendo os porcos comendo, ele olha e fala, meu Deus, eu estou sentindo vontade de comer isso aqui. Mas aí ele lembra que os funcionários do pai dele comiam melhor do que aqueles porcos. Olha a justiça de um pai. Ele olha para aqueles lá e fala, meu Deus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei, e eu preciso voltar, e eu preciso pedir para ele me tratar como um dos funcionários dele, um dos empregados. Para ele seria suficiente, ele seria muito bem tratado se ele estivesse como funcionário lá, como empregado do pai, do que como ele estava vivendo naquela vida ali. Aquilo que ele desejou, aquilo que muitas vezes a gente deseja. Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, eu não quero mais isso, não quero estar lá na igreja, não quero servir, eu quero viver a minha vida. Quantos dos nossos filhos não falam isso? Falam, eu quero conhecer, eu quero viver, eu quero estar. Mas no meio disso tudo reconhece que ali não é o lugar deles. Alguns ainda têm o tempo e conseguem voltar, outros não. Uns
olham para aquela situação e se veem e não voltam atrás. Muitos conhecedores da palavra não voltam atrás. E outros olham. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, caindo em si. Lembra que eu falei? Circula, caindo em si. Queridos, nós sabemos quem é que convence de que, quem é que convenceu ele de que ele estava errado? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos faz cair em si. E nós precisamos discernir se nós estamos vivendo aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Assuma suas fragilidades e dependa de Deus, para que você seja capaz de conseguir superar toda e qualquer fragilidade. A gente precisa cair em si e ver o que é que tem nos afastado dele, o que é que tem feito com que nós não reconheçamos a ele. Para experimentar o coração do Pai, rejeite a orfandade. Nós temos um Pai. Por mais que o teu passado, por mais que a tua dor foi difícil. O Rafael, quando ele trouxe o estudo para nós, queridos, muito bom estudo, vai ter em setembro agora, dia 7 de setembro, as finanças à luz da Bíblia. E quando ele trouxe a primeira parte, que a gente até conversou do quão extraordinário que foi, e ele falou que o maior incentivador dele de ser quem ele é hoje, nas finanças, no cuidado, no zelo, no saber fazer, foi o pai. Porque o pai não sabia fazer. O pai não tinha essa facilidade com dinheiro e eles passaram dificuldades. Então ele olhou para o pai e falou: eu vou fazer diferente. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Quando eles olham e falam mal dos pais, porque eles falam, eu falo assim: escuta, eles estão te ensinando de qualquer forma. Eles estão te ensinando até o que não fazer. Então agradeça a Deus por isso. Porque se você está olhando para ele e está dizendo assim: ó, isso aí é ruim, é errado, você está aprendendo a não fazer isso com os teus filhos. De qualquer forma nós temos que aprender. De qualquer forma. Com toda e qualquer situação nós temos que aprender. Com aquilo que é fácil e difícil, nós temos que olhar e falar: eu estou aprendendo nisso. Para experimentar o coração do Pai, desfrute da alegria do seu lar. Quando ele está voltando, o filho voltando com a cabeça lá e preparado para dizer assim: ó, eu vou voltar, eu vou ser um empregado do meu pai, eu vou ser. E ele, quando ele está voltando, lembra que eu falei? No dia que ele saiu ao dia que ele voltou, o pai estava no mesmo lugar, porque o pai o enxergou vindo. O pai olhou e enxergou o filho vindo. O pai correu e disse aos empregados: troquem agora as vestes dele, coloque um anel, coloque uma sandália. Isso prova que esse pai estava o tempo todo preparado, esperando o filho. Estava tudo pronto, estava tudo lá. O pai nunca perdeu a esperança do reencontro com o filho. Estava tudo pronto, roupas, anéis, sandálias, tudo pronto. Quando o filho fala: pai, eu pequei contra ti, isso a gente precisa fazer, essa parte a gente precisa, o se arrepender eu preciso. Mas quando ele vai se autocondenar e dizer: eu não sou digno, o pai o cala, troca as vestes e fala: vamos nos alegrar, porque esse filho estava morto e hoje ele está vivo. Deus, ele não olha para nós e fala: você é um, você é uma. Ele não, ele nos recebe e fala: vamos reescrever a história, vamos fazer algo novo, vamos reestruturar. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. O pai estava pronto para comemorar a volta do filho. O filho estava querendo se autoflagelar e o pai disse: não, vamos comemorar. O filho perdido, o filho pródigo, o filho órfão voltou para casa, para os braços do pai. E o pai não perdeu tempo, mandou fazer uma festa, porque a casa do pai há abundância e alegria. Nós precisamos reconhecer a abundância e a alegria que há no Senhor.
Nós precisamos reconhecer aquilo que Ele tem para nós. Olha que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,17: se somos filhos, e nós somos, aleluias, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A sua herança por direito inclui dois aspectos: a herança da vida e vida eterna, aleluias, e a herança das promessas de Deus. Deus tem promessas sobre a minha e a tua vida. Deus tem promessas sobre as nossas vidas, e a gente precisa reconhecer isso. E para finalizar, eu vou ler de novo essa passagem, quando ele fala assim, ó: o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, por este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Nós temos que festejar quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos ser alegres de sermos filhos. Nós precisamos entender isso. O Pai deseja que você e eu possamos receber o anel. Anel é compromisso, anel é aliança. Está dizendo que eu tenho aliança com o pastor. Isso. Ele está dizendo para nós que Ele tem uma herança para nós. Ele está colocando sandálias. Ele está dizendo assim para mim e para você: nós somos livres. Nós somos livres para caminhar. E esse pai estava pronto o tempo todo. O pai está pronto o tempo todo para nos receber. O pai está pronto o tempo todo para mudar a nossa história, para reescrever a nossa história. E nós precisamos entender isso. E a gente sempre vê, o filho mais velho estava lá, mas ele também estava perdido, porque ele não reconhecia. Ele estava dentro da casa, sem reconhecer o que Deus tinha. O Senhor está nos chamando hoje para reconhecer a paternidade, para reconhecer quem Ele é sobre as nossas vidas. E o louvor que eu falei, que foi o louvor que eu fiquei ali entusiasmada com ele, nós vamos louvar. Nós é muita gente, no caso eles. Nós vamos louvar. E eu quero que você preste atenção neste louvor. E eu quero que você preste atenção na tua vida. Como você tem vivido essa vida? Satisfeito com aquilo que o Senhor já te deu e colocou? Porque se Ele prometeu e você ainda não está vendo, mas se Ele não mente, se Ele não retrocede e não volta atrás, isso vai acontecer. Toda promessa vai acontecer. Nós vamos viver toda a promessa. Mas como nós aprendemos no dia que o Rafael nos ensinou, eu só estou pronto e eu só recebo quando eu mudo o meu comportamento. Eu preciso ter comportamento de filha. Nós precisamos ter comportamento de filhos. Nós precisamos entender que nós somos filhos, reconhecer que nós somos filhos. Então eu quero que você feche os teus olhos, abaixe a tua cabeça e ouça esse louvor. Se você precisa mudar essa história e você não está conseguindo, você vem aqui, nós vamos orar junto com você. Nós vamos orar junto e buscar essa paternidade, buscar aquilo que o Senhor tem, buscar toda a verdade sobre a tua vida. Aleluias, vamos louvar o Senhor.